Olá, Juventude, Luz e Vida, Graça e Paz. Que Deus continue abençoando muito a sua vida e a sua família e que todos nós tenhamos o desejo de ouvir a palavra dele e ter a nossa vida iluminada pelo poder do Espírito Santo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 23, versículo 1, e vocês conhecem muito bem o que esse versículo diz. Davi, iluminado por Deus, disse: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como pastor, eu tenho a chance de conhecer muitas pessoas. Pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com medos diferentes, com virtudes diferentes. Pessoas que batalham todos os dias para fazer a vontade de Deus. Pessoas que lutam, que levantam de manhã, que enfrentam, por exemplo, metrôs lotados, que enfrentam trânsitos difíceis. Pessoas que pegam as suas simples bicicletas e vão para a batalha da vida. Mães solteiras, pais, rapazes e moças que, longe de suas famílias, trabalham todos os dias, estudam à noite, que enfrentam universidades. Ou seja, há uma imensa multidão de homens e de mulheres, de jovens, de moças, marcada pela luta diária. Lutam constantemente. Passam pelo medo, pelo sofrimento, pela dor. Muitos filhos distantes dos seus pais, com saudade de casa, com saudade dos seus amigos, com saudade das suas cidades. Na verdade, todos nós enfrentamos um processo de medo diariamente. O medo de não conseguir ser aquilo que os nossos pais gostaríamos que fôssemos. O medo de não conseguir concluir os nossos sonhos da maneira que sonhamos. O medo de não conseguir, por exemplo, ser alguém na vida, quando todos dizem que nós devemos ser alguém, que nós devemos correr pela vida segundo os rigores do capitalismo que tem definido o nosso coração. E muitas vezes, caminhando por esse mundo, marcados por tantas necessidades, por tantas possibilidades de projeções, nós ficamos com medo. Passamos pelo sofrimento, enfrentamos circunstâncias difíceis. E talvez a primeira pergunta nessa noite seja: e quando todas essas coisas aparecerem? Quando o medo surgir? Quando a esperança desaparecer? Quando os problemas tentarem roubar completamente os nossos sonhos? Quando os nossos corpos estiverem fracos, cansados, porque trabalhamos tanto, porque fomos subjugados pelo trabalho físico? Qual é a verdade? Qual é a mensagem que deveria vir ao nosso coração diante de tantos problemas, de tantos medos, de tantas lutas e dos trabalhos que estão realizados diariamente? Me parece que trazer ao coração o Salmo 23, versículo 1, é o grande caminho para a vida cristã. Davi, quando escreveu esse salmo, estava trazendo ao seu próprio coração, e talvez ao coração daqueles que teriam a chance de conhecer a verdade máxima de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que fez grandes coisas no passado, o Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que é imutável, que esse Deus que transcende todas as coisas, esse Deus que não pode ser manipulado pelas nossas teorias, pelos nossos dogmas, pelas nossas convicções, esse Deus que é absolutamente maior do que todas as coisas, ele se revelou como pastor da nossa vida, como pastor dos nossos filhos, como pastor da nossa família, como pastor da temporalidade humana. E me parece que esse texto apresenta-nos três verdades essenciais. A primeira delas: Deus é o pastor da aliança. O texto bíblico começa dizendo: O Senhor é meu pastor, ou Senhor pastor. A primeira expressão utilizada por Davi foi uma expressão que revelava a fidelidade de Deus ou a imutabilidade de Deus. Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que revelou a sua graça que não muda, o Deus que revelou o seu desejo de amar os seus filhos de maneira incondicional. Davi traz à sua memória que o pastor da sua vida era o pastor da aliança. Alguém que caminhava com ele, que havia feito um pacto com os filhos de Deus, um pacto com o povo, de tal modo que esse povo se tornou o povo da aliança. Todos os dias, quando você levantar pela manhã, enfrentando uma madrugada, enfrentando um ônibus lotado, metrô lotado, ou às vezes indo até a pé para o teu emprego, todas as vezes que o seu corpo estiver cansado, todas as vezes que você quiser desistir do seu curso universitário, por conta de tantos problemas que acontecem na universidade, saiba, Deus fez uma aliança com você. Você não caminha por esse mundo sozinho. Você não caminha por esse mundo sendo guiado pelo vento, pelo sol. Você é guiado pelo poder de um Deus que fez uma aliança com você. E essa aliança é uma aliança imutável. É uma relação construída sob os critérios de quem Deus é. E Ele é absolutamente distinto de todas as coisas. Ele é absolutamente diferente de todos nós. Ele é o Deus transcendente, imanente, que reina, que ama. É o Deus justo, é o Deus santo. É o Deus que revelou todo o seu amor e toda a sua graça em Cristo, que se tornou o nosso bom pastor, que guia os nossos passos. Deus é o pastor da aliança. Mas esse texto apresenta-nos uma segunda verdade.
Deus é o pastor pessoal. O texto bíblico diz: o Senhor é meu pastor. Davi utilizou um pronome possessivo. Isso nos dá uma ideia de uma relação. Deus é um pastor pessoal. Há uma pessoalidade no pastoreio de Deus sobre a vida de Davi. Davi tinha a convicção máxima de que Deus estava com ele, caminhando com ele, conduzindo a sua vida, conduzindo os seus passos, revelando o seu amor nas várias etapas da sua vida, revelando a sua fidelidade nos vários momentos que ele viveu, de tal modo que nós somos convocados por próprio Deus para compreender que Deus é um ser pessoal. Ele se relaciona. Ele está interferindo na história dos homens todos os dias. Por vezes nós estamos sendo agitados por um ativismo, e o ativismo nos faz não ver, ou esquecer, ou não perceber que Deus está continuamente caminhando conosco. Ele não é insensível, não é impessoal, não está distante, não nos abandonou. Ele caminha conosco. É importante saber disso porque em alguns momentos da nossa vida nós passamos por crises existenciais, por crises espirituais. Nós duvidamos. Do mesmo modo que a incredulidade entrou no coração dos discípulos ou se tornou visível através dos seus comportamentos e palavras, a incredulidade também pode roubar a nossa convicção de que Deus está conosco. E quando a incredulidade entra no nosso coração, ela nos faz esquecer de todas as ações, da presença de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus presente sobre a nossa vida. Mas há uma terceira verdade no texto. O Senhor é o pastor que supre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. De primeiro momento, quando você olha para essa expressão, você imagina que Davi estava dizendo que, tendo Deus como pastor da minha vida, eu terei todas as coisas, nada me faltará. Mas me parece que essa não é a ideia do texto. Talvez se nós mudássemos a expressão nada me faltará por nada me falta, teríamos um entendimento, uma interpretação ou uma compreensão diferente do versículo. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ou seja, se eu tenho Deus como pastor da minha vida, Deus como pastor da minha história, Deus como pastor da minha vida, eu não preciso de mais nada. Deus é a minha maior riqueza. Ele supre as minhas necessidades reais, as minhas necessidades básicas. E quais são as nossas necessidades básicas? Carências espirituais. Todo ser humano que caminha pelo mundo tem uma sede da existência, tem uma sede de Deus. É óbvio que ele não compreende isso. É óbvio que ele jamais vai declarar que tem sede de Deus. Mas o certo é de que Deus supre as nossas necessidades espirituais. E suprindo-as, nós teremos então a possibilidade de lutar contra os nossos medos, de lutar contra os nossos traumas, de lutar contra os nossos medos existenciais, contra os nossos medos contemporâneos. Deus é o pastor que supre. Ele supre as nossas necessidades espirituais, emocionais, físicas. Deus tem caminhado conosco todos os dias. O que eu gostaria que você pudesse compreender, meu querido irmão e minha estimada irmã, você que trabalha, que estuda, que luta, que mora numa kitnet muito pequena, que mora num apartamento super apertado, que por vezes não consegue comer ou ter uma boa alimentação, que por vezes atravessa circunstâncias difíceis, saudade do pai, saudade da mãe, saudade de casa, saudade da sua cama, saudade dos seus amigos, saudade da sua cidade, saudade de um tempo em que você soltava pipa ou papagaios pela rua da sua cidade. Saudade de um tempo que você jogava bolinha de gude ou bolita. Saudade de um tempo em que você não tinha a responsabilidade que tem hoje. Saudade de um tempo em que você vivia e imaginava que o mundo era tão tranquilo quanto o vento, quanto a brisa que batia sobre o seu rosto quando você caminhava com os seus amigos. Saudade de um tempo que não volta mais. Saiba que você não está sozinho. Deus está com você. Ele tem caminhado com você todos os dias. Ele tem manifestado o seu amor e a sua graça sobre a sua vida. De tal modo que o filho dele disse: eu sou o bom pastor. O nosso bom pastor tem guiado os nossos passos todos os dias. Guiado os passos dos cristãos que moram na cidade de São Paulo, que enfrentam metrôs lotados, situações difíceis, medo, mas pastor também presente na vida daqueles que moram no interior do Mato Grosso, nos rincões da Bahia. Pessoas que possuem uma vida simples, mas que também possuem medos e necessidades. Deus é o nosso pastor. Ele tem guiado a nossa vida com o seu amor e com a sua graça. Portanto, não perca a esperança. Por mais que às vezes o seu corpo esteja cansado, a sua alma esteja cansada, por mais que você tenha o desejo de desistir do seu curso universitário, de voltar para casa, de ter aquela velha vida,
Não desista. Não desista dos seus sonhos. Deus há de caminhar com você todos os dias. Ele é o seu pastor. Ele te ama. Conhece a sua história. Conhece o seu coração. Conhece os seus sonhos. Conhece os seus medos. Conhece os seus pecados. E conhece as suas confissões. Conhece a sua declaração de fé. Então tenha a mesma declaração de fé que Davi teve. Tenha a mesma coragem, a mesma convicção de dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus abençoe muito a sua vida. Abençoe o seu coração. Que você possa ter essa convicção inabalável de que Deus está com você todos os dias. De tal modo que todos nós possamos amá-lo, adorá-lo e servi-lo. Um grande abraço, forte abraço. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você continue lutando todos os dias, sabendo que Deus é o seu pastor.